Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amigos, você que está participando conosco agora dessa transmissão online, uma reunião entre amigos, um bate-papo entre amigos, em que nós, aqui da Igreja do Jardim Amália, a Debra Jardim Amália, temos a imensa alegria, imenso prazer em comunicar, em passar para você, em conversarmos juntos sobre alguns temas que nos são propostos, que tem a ver com a cristandade, com esse momento que a gente está vivendo. A ideia do que nós estamos fazendo aqui é que você se sinta parte de um diálogo construtivo, edificante, bíblico acima de tudo, e que ajude a formar o seu pensamento, ou te dê pelo menos bases para o teu pensamento, com respeito àquilo que tem a ver com a nossa fé, como nós cremos, e tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Haja vista que o momento de isolamento que nós estamos vivendo, o momento de distanciamento da igreja como um todo, tem ocasionado muitos momentos de ruptura. Nós estamos distantes uns dos outros, e eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui deve contribuir, ou pode contribuir com você nesse momento que você está vivendo. Então, quero louvar a Deus pela sua vida. Que bom ter você com a gente aqui, que bom estarmos participando aí dentro da sua casa. Nesse início de bate-papo, que é uma formatação diferente, você que está acompanhando o nosso canal no YouTube, acompanhando as transmissões que a igreja está fazendo, está mais acostumado ao nosso culto, e é uma formatação diferente. Então, você que está acompanhando, quero apresentar para você os irmãos, os amigos que estão conosco aqui. Estamos aqui hoje com nosso irmão Wellington Santos, diácono da igreja, líder do departamento de jovens com respeito a UMADESP na Regional 47, é alguém que está diretamente envolvido com jovens, também diretamente envolvido com o nosso curso teológico, o ETAD, que é um forte curso aqui no Jardim Amália, com o objetivo claro de ensinar teologia, mas também com o objetivo de formar obreiros, de formar liderança, e eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Wellington Santos, que está conosco aqui. Pode, senhor Wellington. Paz do Senhor, meu pastor, é motivo de alegria estar aqui uma vez mais junto com os irmãos, participando deste bate-papo tão abençoado, aprendendo mais acerca de Deus, e que Deus possa edificar todos aqueles que nos acompanham através desta transmissão. Amém? Amém. Estamos também aqui com o pastor Márcio Lopes, que está conosco aqui também, é professor de teologia, é quem tem nos abençoado no nosso curso teológico. Você que está mais afeito à teologia vai se lembrar do pastor Márcio nas lives do Facebook, ensinando para nós teologia, também ensinando em vários núcleos teológicos em São Paulo e fora de São Paulo, nas ministrações dos nossos congressos, das nossas festas, sempre com uma palavra balizada, fundamentada teologicamente, e sempre presente para apoiar o nosso ministério. É amigo, é irmão, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio Lopes. Pastor, que bom tê-lo aqui com a gente. Amém. Paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Pastor Marcelo, é uma grande alegria, mais uma vez, podermos estar aqui reunidos, né? O senhor, o Wellington, para, mais uma vez, dirimirmos um texto bíblico, um pensamento, e dividir isto com os irmãos que nos acompanham. Sempre um grande prazer. Deus continue abençoando a toda a Debra e Jardim Amália. Amém. Glórias a Deus. Lembrando para você, nós estamos aqui sob a supervisão do nosso bispo, o bispo Samuel Ferreira, a bispa Keila Ferreira, e estamos aqui sendo abençoados pela nossa liderança e abençoando aqueles que Deus entregou na nossa mão. Nesse início de transmissão, nesse início de bate-papo, antes da gente entrar aqui no nosso tema propriamente dito, nós gostaríamos de ouvir um louvor a Deus, um louvor de gratidão, um louvor aos céus, e eu queria te convidar para juntos adorarmos ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos louvar ao Senhor com a nossa harpa cristã, hino de números 456, amém? Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso, que Jesus me veio dar. Ele me
abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como uma pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Glórias ao Senhor nosso Deus por esse louvor abençoado que nós acabamos de ouvir. Tenho certeza que você tem sido abençoado por essas vozes abençoadas, pelos louvores abençoados que nós temos à nossa disposição. Deus abençoe os nossos ministros de louvor aqui do Jardim Amália. Amados, deixa eu deixar um recado aqui para você. Me permita lembrar você de algo que é bastante importante. Lembrar você das nossas mídias sociais. Nós estamos com um projeto e o nosso projeto é termos o conteúdo do YouTube, das mídias sociais mais completo. Para isso, eu queria pedir uma gentileza. Eu queria convocar, na verdade, você para uma ação que vai nos ajudar muito, de verdade. Veja, todo o conteúdo que está aqui no YouTube, tudo isso que você tem participado ou está à sua disposição, pode ser compartilhado com alguém. Então, eu queria pedir a gentileza de você divulgar, compartilhar, enviar nas suas mídias sociais. Manda lá no seu Instagram, manda lá no seu Facebook, manda lá no seu WhatsApp, nos seus stories, no seu status. Por quê? As pessoas que tiverem acesso a essa informação, elas também serão abençoadas como você está sendo abençoado agora. E ainda mais, um dos objetivos nosso é que o nosso canal do YouTube se fortaleça para que a gente tenha ferramentas para trabalhar melhor e usar a ferramenta do YouTube da melhor forma possível. Para tanto, nós lançamos uma meta. Nós aqui, a equipe de vídeo, a equipe de mídia que nos assessora, lançamos uma meta. Nós precisamos de 1000 inscritos no YouTube. E eu queria pedir a sua gentileza de você nos ajudar a bater essa meta. Se você compartilhar, se você nos ajudar a alavancar essa informação, mais pessoas serão atendidas, acessadas, alcançadas, e a gente vai chegar nessa meta de 1000 inscritos no canal, o que nos dá a possibilidade de fazermos bastante coisa aí, usando as ferramentas do YouTube. Então, nossa meta é 1000 inscritos. Nos ajuda, põe aí nas suas mídias sociais, a gente vai atingir isso rapidinho, tenho certeza. Amém? Outra coisa que eu quero lembrar você é sobre a volta dos nossos cultos presenciais. Aqui na Adebrar Jardim Amália, nós temos cultos todos os domingos, enquanto durar
o isolamento social, a pandemia, que já está para acabar, se Deus quiser. Daqui a pouco a flexibilização aqui no estado de São Paulo vai se tornar melhor. Daqui a pouco a gente vai perdendo o medo e sentindo mais segurança de compartilhar, de estar próximos. Ainda que nós acreditamos, até pelas informações das agências sanitárias, das autoridades como um todo, nós acreditamos que isso vai se estender um pouco mais às proteções. Portanto, lembrando a você do nosso culto presencial, domingo, das 10 às 11, e quarta, das 20 às 21 horas, totalmente protegido. Venha de máscara, sente-se distante, 1 metro, 1,5 metros distante do irmão que está do seu lado. Evite cumprimentar com as mãos, evite abraço, evite beijo. Esse não é o momento para esse ajuntamento. Evite aglomeração na entrada, na saída do templo. Higienize a sua mão assim que você entrar. Vai ter um irmão com álcool gel te ajudando, auxiliando nisso. Na entrada, na saída, higienize as suas mãos. De forma que, se nós mantivermos todas essas ressalvas, toda essa questão, você vai estar protegido e vai ter condição de adorar a Deus conosco. Domingo, 10 horas da manhã, eu espero você para nós adorarmos ao Senhor. E quarta-feira, no nosso culto de ensinamento, o retorno dos nossos cultos presenciais é o nosso aviso. Quero que você marque na sua agenda e não deixe de participar conosco e convidar alguém. Amém? Outro sim, quero lembrar você da sua contribuição. E aqui eu quero dividir essa contribuição em 2 falas. A primeira é sobre dízimos e ofertas. Você sabe que a igreja é sustentada pela doação dos irmãos. Dízimos e ofertas abençoam a igreja e sustentam a estrutura da igreja. O templo, a energia, a água, o auxílio aos pastores, o auxílio aos líderes, o auxílio aos projetos da igreja. Tudo isso é feito com aquilo que você tem doado. Então peço que você mantenha a sua fidelidade, a sua generosidade em dízimos e ofertas. Uma segunda fala com respeito à sua contribuição é que nós iniciamos a partir da semana passada, desde a semana passada, nós iniciamos um mega projeto, arrecadação de alimentos para as pessoas mais necessitadas. O nome do projeto, que é a fala que nós temos usado desde esse início do isolamento e do projeto de mídia da Igreja Adebrar Jardim Amália, nós somos a igreja fora da igreja. Usando essa mesma frase, nós lançamos esse projeto aqui, amparado por toda a equipe de trabalho, equipe técnica, equipe de áudio, de vídeo, equipe de som, equipe de pastores, de liderança, todo esse pessoal engajado nisso. Nós lançamos aqui a temática, a mesma frase: nós somos a igreja fora da igreja. Esse é o tema, essa é a frase e esse é o novo projeto. Uma mega arrecadação de alimentos não perecíveis: arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, macarrão, farinha, o que você puder. Se você tiver condições, quero até estender, desafiar você que pode fazer uma pequena compra, uma compra pequena para trazer para nós, vai nos ajudar muito. Você que pode doar uma cesta básica, vai nos ajudar muito. Você não tem condições de fazer isso? Não tem problema. Pegue na sua despensa 1 quilo, 2, 3, 5 quilos de um alimento que você pode, separe e traga para nós. Nós vamos montar aqui uma mega estrutura sendo montada para nós alcançarmos os irmãos. A começar dos irmãos do Jardim Amália, muitos necessitados, muitos deficientes, muitas pessoas precisando de ajuda nesse momento de pandemia, de perda de trabalho. Mas também nós temos comunidades no entorno da nossa igreja que nós não podemos ficar distantes ou pelo menos inertes com respeito a isso. Precisamos acessar a vida dessas pessoas e abençoar essas pessoas. Amém? Dando essa informação para você, nós já entramos no nosso tema. Por que é que nós estamos reunidos aqui nesse bate-papo, recebendo aqui meu amigo Pastor Márcio, meu amigo Wellington Santos. Nós estamos aqui nesse bate-papo. E nesse bate-papo nós queremos trazer à baila aqui a nossa conversa o tema exatamente que tem a ver com esse projeto, que é alimentando aos famintos, alcançando as pessoas necessitadas. E para tanto foi nos proposto aqui no Evangelho do Senhor Jesus em Lucas capítulo 10, versos 25 a 36, nós temos proposto pelo Senhor Jesus uma parábola. Eu queria
já aqui conversando com os meus amigos, aqui em conjunto, nós discutirmos sobre essa que é uma questão tão premente, tão necessária. Como é que a igreja se posiciona? Como é que a igreja age, reage? Me lembra aqui, pastor Márcio, esses dias atrás, a gente falando sobre um amigo, o pastor Arnaldo Mendonça, e me lembro que uma das mensagens que eu ouvi do pastor Arnaldo Mendonça, há muitos anos atrás, conheço o pastor há bastante tempo, uma das mensagens que me marcou do pastor Arnaldo Mendonça foi que ele dizia assim na sua mensagem: o crente é conhecido não pelas suas ações, mas pelas suas reações. Ou seja, como é que a gente lida frente às questões que nos são colocadas? Como é que a gente reage frente aos momentos de adversidade? Como é que a gente se posiciona? Como é que a gente se torna relevante? Como é que o nome de Cristo é gritado, é colocado a partir da nossa postura? Porque nós pregamos, mas a nossa fala não pode ser apenas teórica. A gente tem que agir, tem que ter alguma coisa que a gente faça e que isso pregue tão forte. A nossa ação tem que ser tão forte, Wellington, quanto as nossas palavras. Senão, pastores, nós vamos nos tornar meros teóricos. Então, eu quero deixar aqui, já para nós, nesse início de bate-papo, uma abertura sobre qual a relevância da igreja, pastor, nesse tempo de grande diversidade, de dificuldade, e como a igreja pode se posicionar frente a esse texto. Lucas 10, 25 e 36, a parábola proposta pelo Senhor Jesus. O que isso tem a ver com a gente agora? Queria passar para o senhor, pastor. E aí? Pastor, primeiramente, parabenizá-lo aí pela escolha desse temário, não é? A respeito de amor, a respeito de se compadecer com o próximo. O que o senhor disse magnamente a respeito do ter isto em tese é maravilhoso, né? Ter isso no papel é maravilhoso, mas como tirar do papel e trazer para a prática, né? Que é o que se urge. O senhor acabou de fazer um apelo pedindo que as pessoas tragam mantimentos e coisas do tipo, que é apenas a ponta do iceberg, né? Daquilo que a gente deve e tem que fazer. Até porque Paulo fala que nós fomos chamados para as boas obras. E Tiago disse: você tem boas obras ou você tem fé? Mostre-me as tuas obras. Ou seja, é aquele famoso pássaro com as duas asas, né? É a fé e a obra e a fé, que a gente tanto precisa. Então, a igreja odierna, a igreja do século 21, eu acredito que ela tem se despertado para este âmbito filantrópico. Porém, nós temos que levar a palavra de Deus, que é o cerne maior, salvação, mas não nos esquecer que o próprio Jesus disse que a gente precisa não despedir o irmão de mão vazia. Não adianta eu dizer Cristo é bom, Ele salva, mas ele está com a barriga vazia, não é? Ele está sem uma provisão que é tão imprescindível para o cotidiano, para o sustento da sua casa, do seu corpo físico. Então nós precisamos de nos ater a essa situação. E esse texto de Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano, nos traz, né, como o senhor bem disse, traz-nos à baila essa questão da filantropia, da amabilidade. E muitas vezes fazermos a alguém sem saber a quem. Esse alguém não é número, é uma pessoa. Mas às vezes eu não preciso de saber a identidade. E quando nós fazemos para a glória de Deus, temos certeza que seremos abençoados. Então, precisamos de nos mover, precisamos de fazer. E parabéns pela iniciativa e vamos seguir os passos de Jesus. Vamos lá, glória a Deus. O senhor falava aqui, me vinha à mente o fato de que nas igrejas, Assembleias de Deus, não posso dizer das demais igrejas, porque não é o nosso convívio diário, mas nas igrejas Assembleias de Deus, todos os meses nós temos já um trabalho feito de assistência social, que eu nem poderia chamar de assistencialismo por si só, porque é realmente suprir, não tem a ver com o fator estético ou marqueteiro da coisa, porque eu me preocupo um pouco com isso. A gente viver a guisa apenas do marketing. Olha o que estamos fazendo. Nós estamos num tempo midiático, né? Alguém já disse que esse é o tempo facebookiano ou instagramático, não sei como é que falaria hoje. Mas o ponto é que a gente vive a guisa disso, de mostrar o que faz, de mostrar o que vive, mas não é essa a preocupação.
A Igreja Assembleia de Deus, todos os meses, ela se reúne nos dias da ceia. Nós trazemos 1 quilo de alimento. Já virou hábito da igreja trazer 1 quilo de alimento não perecível. E esse alimento alcançar pessoas. Pastor, a gente, na liderança de igreja, a gente ouve cada testemunho. Glórias a Deus por isso. O alimento chegar na hora certa. Pessoas que estavam ali orando a Deus por uma provisão. E nós temos uma fala que a gente guarda sempre conosco, nós podemos ser, ou nós temos que ser voz de Deus, mas temos que ser mãos de Deus também, não é? Deus quer alcançar vidas, mas muitas vezes nós nos tornamos um pouco indolentes, meio que ausentes disso. A gente percebe isso de forma geral. Então, eu acho que trazer esse assunto para você que está assistindo conosco, deve provocar não apenas uma teoria, fomentar a teoria a respeito do parlatório da coisa, mas fomentar nós sairmos da nossa inércia para uma ação. Não é isso, Wellington? A questão de a igreja tem que estar preocupada com o seu próximo, com alguém que precisa dessa ajuda. A igreja não pode ser apenas teórica, não é isso? Sim, meu pastor, é muito interessante o tema, interessante o assunto a qual está sendo abordado e edificante também, porque traz a gente também um certo despertamento, né? Na situação, na nossa realidade, de nós tomarmos um ponto de partida, uma iniciativa e estender a mão a quem precisa. Não só em palavras, porque a nossa base é a palavra de Deus, mas também a pessoas que estão necessitadas e nós precisamos tomar uma atitude, precisamos correr atrás, precisamos ajudar a quem precisa. E é prazeroso que nós possamos, nesse momento, discorrer e aprender muito aqui acerca da palavra de Deus e tomarmos algumas iniciativas, alguns caminhos diferentes para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Verdade. Eu me sinto bastante incomodado com esse momento que a gente está vivendo e oro a Deus para que esse incômodo, um bom incômodo, na verdade, ele nos faça sair da nossa zona de conforto. Porque é uma tendência, pastor, do ser humano achar, tá bem em casa, eu tenho que comer, eu tenho o meu trabalho. Então, cada um corre atrás do seu, se vira aí, né? Vai para o auxílio emergencial ou vai atrás do assistencialismo. Mas a igreja pode e deve entrar nessa questão e como ajudar as pessoas. Nós temos algumas questões propostas, eu queria colocá-las aqui para a gente debater sobre elas. A primeira é o amor ágape e a igreja pós-moderna. A igreja que nós estamos vivendo, a era que nós estamos vivendo, faz as pessoas, tudo ser meio relativo, não há absolutos. Mas, olhando para esse texto que nós temos aqui em mãos, nós somos trazidos ou devolvidos às Escrituras. Como é que a igreja pode demonstrar o amor ágape nesse tempo de pós-modernidade, pastor? Pastor Marcelo, irmãos, quando nós falamos de amor, o tema ele é genérico, abrangente e que nos remete a mergulhar nele e entender todas as teias, né, e particularidades. E quando falamos de ágape, conforme o senhor colocou, é o amor que vem de Deus, né? É o sentir como Deus sente. Tem a ver com sacrifício, né? É o amor sacrificial. E como o senhor disse a respeito do relativismo, e quando a gente vai falar de relativismo, até o relativo se torna relativo. Mas eu acho que o conceito de amabilidade ele tem sido bastante deturpado, porque quando a gente fala para as pessoas e pergunta o que é amor, parece que amor tem a ver com você ser cúmplice daquilo que eu penso, quero, faço. Você tem que concordar comigo, senão você não me ama. E amar vai na contramão disto, né? Amor tem a ver com correção. E o próprio Jesus disse que ele açoita e corrige aqueles que ele tem por filho que ele ama, né? Então, na verdade, quando a gente faz o que o outro quer, nós estamos tendo um capricho, um carinho. Mas quando a gente repudia porque quer bem, isso é amor. Então, quando nós falamos de um amor ágape para a igreja pós-moderna, tem havido esse grande conflito. Então, assim, eu disse na minha primeira fala
que a igreja tem se mobilizado, e eu acho que ela tem se mobilizado, só que a gente precisa de diferenciar o que é entregar donativos e fazer um assistencialismo com amor. Porque as pessoas não precisam ter apenas mantimentos para se manterem, mas elas precisam de ter aquilo com amor. As pessoas precisam de receber, pastor, um copo de água, 1 quilo, uma ajuda, como sendo o próprio Deus. Ela precisa, eu creio nisso. Até porque a filantropia, se nós formos falar de filantropia, de amor, nós temos, por exemplo, eu posso citar aqui, porque não é nenhum demérito, muito pelo contrário, a LBV, Legião da Boa Vontade, de Paiva Neto, que faz um assistencialismo excepcional. Os espíritas, em todo o autoespiritismo, eles têm por tese, inclusive, que fazendo a boa ação, eles serão recompensados. Só que se eu, cristão, não exceder essa questão do assistencialismo pronto, eu não passarei de uma proforma. E não é proforma que o Senhor quer. Ele está dizendo assim, você precisa de fazer tudo com o amor intenso. Daí o ágape, eu entrego. Entende, Wellington? Eu faço, é como se eu entrego uma cesta básica, mas eu estou dizendo assim, espiritualmente, dentro dessa cesta tem Jesus. Tem o amor de Cristo. Até porque às vezes a pessoa precisa mais de um abraço do que de um arroz e feijão, por exemplo. Então, nós temos que ser estes que transcende, né? Que leva o assistencialismo, mas antes do assistencialismo eu levo, não a provisão, no caso a provisão, mas eu levo também o provedor. Né? Então eu acho que dentro da igreja pós-moderna nós precisamos de nos ajustar, e eu acho que isso é possível e muito possível, e que nós nos despertemos para isso, em nome de Jesus. Essa é... Não, fato. O senhor estava falando, estava me vindo à mente aqui uma palavra que o senhor usou aí, e que tem a ver com o nosso assunto do ágape, o amor ágape, que é a palavra contrapartida. O amor que nós estamos acostumados, Wellington, pastor, é um amor de contrapartida. Eu amo quem me ama, eu dou a quem me dá. Com interesse, né? É sempre um grau de interesse. As próprias relações que se estabelecem hoje, matrimoniais e sentimentais, elas têm em vista essa questão da contrapartida. E o amor ágape nada tem a ver com contrapartida. Ele tem a ver com doação sacrificial. Exatamente, do favorecer o outro, né? Embora todos nós sejamos assim, queremos a reciprocidade geralmente imediata, mas não é isso que o Senhor ensina. Inclusive, ele, quando o Senhor falou lá atrás, só me perdoe, já colocando uma situação de que ele disse, quando você faz com a mão direita, esconda a esquerda, porque a esquerda, ela é fofoqueira, ela quer galardão. Então, ou seja, faça sem esperar, porque é isso que Jesus fez para conosco, e é isso que nós devemos fazer. Bem, falando sobre a amor ágape, que não oferece ou não busca a contrapartida, ao mesmo tempo que o pastor Márcio coloca aqui, Wellington, o fato de que quando eu vou doar, eu não posso ou não devo esperar nada em troca, porque esse é o amor ágape. Na verdade, tem uma fala que eu gosto muito, é que o amor ágape, se eu não estou enganado, de C.S. Lewis, essa fala, nos 4 amores, ele diz o seguinte, o amor ágape, ele tem a ver com algo que não pode nascer da natureza humana. Os outros amores, Eros, Storgé, eles nascem na natureza humana, estão incrustados na natureza humana. Mas o ágape não. O ágape é fruto do Espírito, o ágape é irradiado do Espírito. Então tem todo sentido quando o pastor Márcio diz, quando eu vou entregar alguma coisa, abençoar a vida de alguém, não é apenas um assistencialismo, tampar um buraco, calar a boca de quem chora, não apenas, mas junto com isso tem algo que vem de Deus e que me faz sentir a dor, que é uma palavra, se me permitem, que está aqui na boca do samaritano. Quando Jesus coloca aqui o samaritano, ele diz o seguinte, moveu-se de íntima compaixão, né? Descia o samaritano e ele se move, ele se condói, ele se coloca no lugar do necessitado. Eu acho, até mais, eu tenho certeza, é uma convicção, de que é um pouco disso. O amor ágape tem a ver com não apenas dar o que o outro precisa, mas colocar-se no lugar do outro. Tanto que a gente percebe que quando o samaritano vai ajudar o necessitado, ele podia limitar-se a dar, no seguinte sentido, peguei você que estava machucado, coloquei ali na hospedagem,
e agora, meu irmão, corre atrás do seu, já fez a minha parte, deixa eu correr meu rumo. Não, ele fica, ele paga, ele ajuda, ele passa a noite cuidando e dizendo, talvez até alguém diz o seguinte, seria possível que esse samaritano teve que acordar muitas vezes à noite para cuidar das feridas do camarada que estava chorando. Isso não é apenas assistenciar, isso é oferecer Cristo, não é isso? Como é que você vê isso aí, Wellington? A igreja pós-moderna e o amor ágape. Pastores, em cima da sua fala, pastor, a gente vai criando alguns assuntos, a gente vai navegando na história, e é interessante notarmos que eu tenho para mim um pensamento, pastor Marcelo, pastor Márcio, você levar vida, porque é como foi dito aqui pelos senhores, não é apenas suprir a necessidade, mas você sentir a dor, é ter misericórdia, como aqui foi apresentado no exemplo do samaritano, suprir todas as necessidades, é você viver a dor, é enfrentar aquele momento com a pessoa. Não que a pessoa esteja sem vida, mas muitas das vezes nós apenas suprimos a necessidade, que seja ela através de um mantimento, de uma oferta, do que seja, como é o tema aqui proposto nesta oportunidade, pão a um faminto, a demonstrar a diferença do amor ágape na igreja pós-moderna, de tudo que nós estamos vivendo, eu acredito que tem para mim nesse ponto, é você sentir a dor, é você vivenciar, você não apenas suprir as necessidades, mas você viver com a pessoa aquilo e mostrar, deixar o amor espiritual, melhor dizendo, um amor espiritual, amor de Deus, alcançar aquela pessoa, que ela se sinta abraçada pelo amor de Deus, para se sentir abraçada por aquilo que nós estamos vivendo. Eu acredito desta forma, eu tenho para mim desse pensamento. Maravilha. Veja, nós estamos aqui com a proposta de como ser ou como permitir ou como exercer esse amor ágape num tempo de pós-modernidade, de relativismo, em que as pessoas estão meio que desconectadas, não há aprofundamento de relacionamentos, mas a proposta de Deus para nós é nos aproximarmos e aprofundarmos relacionamentos, porque Deus quer partilhar, né? E nós somos esse braço, essa mão, essa voz de Deus. Nós queremos fazer uma pausa. Eu quero deixar aqui, já em suspense, uma segunda questão quem é o nosso próximo? Nós estamos próximo desse próximo? Como é que a gente lida com essa questão aí? Que próximo é esse? Quem é esse próximo? O que é essa, pastores? É exatamente a questão do intérprete da lei. Quem é o próximo? Então, pensando nisso, eu queria deixar você com essa questão em suspense. A gente já volta já. E nós vamos a um louvor abençoado, mais uma vez, adorarmos a Deus, e a gente já volta com essa conversa. Pare um minuto, olha ao seu redor. Perdemos tanto, com medo de sorrir, porque há tão pouca emoção. Se um sorriso amigo faz outro existir, é tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Não, ou não devemos desanimar. Um mundo melhor só depende de nós. Dê o seu melhor, pois isso que Ele quer, isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz, e alguém também fará por você.
você. Pessoas vão sem direção, nem um ombro amigo, um pouco de atenção. Mas devemos ver com o coração que dar é bem melhor que receber. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz, e alguém também fará por você. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz, e alguém também fará por você. E Jesus já o fez por você. Glórias a Deus por mais um louvor abençoado que nós temos ouvido e sendo enriquecidos aqui pela delícia do som, da melodia. Isso é bom demais. Mas vamos lá, retornando para nossa conversa, nosso bate-papo, queria lembrar aqui aos presentes um ponto que é importantíssimo para nós. Toda essa conversa, todo esse diálogo entre o Mestre e o Senhor Jesus é feito, é debatido com um doutor da lei ou intérprete da lei, alguém que é muito bem entendido sobre as leis. E como é que inicia isso? Começa com uma pergunta: o que farei para herdar a vida? A preocupação, se é que ela existe verdadeiramente, é a vida eterna, a salvação, o final da existência. Já dizem os teólogos que a religião cristã é a religião do pós-mortem. Nós não estamos tão preocupados com essa vida como a outra, porque a religião cristã, a cristandade como um todo, ela se coroa na segunda, né, na vida pós-morte. Então essa parece ser uma preocupação legítima aqui do intérprete da lei. Eu preciso entender a vida eterna. Para ser salvo, o que eu preciso fazer? E entra-se o bate-papo, né? Está cumprindo a lei? Estou cumprindo a lei? Como é que você entende? Como é que você lê isso? E nasce aqui a preocupação com o próximo. Quem é o meu próximo? É a pergunta do intérprete da lei. E eu queria trazer isso para nós. Quem é o teu próximo, Wellington? É forte. É boa, né? É uma pergunta muito boa. Quem é o teu próximo, né? É boa. Eu acredito que até mesmo aqui no intérprete da lei, pastores, a todos que estão nos acompanhando, fica esta dúvida, né? O texto é claro em apresentar aqui. E ao pensamento do intérprete da lei, ele acredita ser o samaritano pela iniciativa, pela postura dele de estender a mão, de suprir as necessidades daquele que está no caminho de viagem, passa por essa aflição. E o nosso próximo, dentro da pergunta que foi nos proposta, estar bem distante de nós. Eu acredito que sim, que nós estamos muito distante do nosso próximo, em atitudes, em palavras, em gestos, estamos muito distantes do nosso próximo e precisamos sim tomar uma atitude de nos ater a estender a mão, a suprir a necessidade, a estar mais atento, mais perto das pessoas que necessitam, que são os nossos próximos, né? Fato. Lembrando aqui que nós temos a pergunta do intérprete da lei e quem é o meu próximo? Mas me parece, pastor Márcio, que Jesus não responde essa pergunta, quem é o próximo? Na verdade, ele dá uma outra resposta. O que é uma arte de Jesus, né? Mas deixa eu só começar a responder um pouquinho de trás, quando o senhor falou sobre que os cristãos são vistos como alguém que pensa na segunda etapa da vida, que é o pós-morte, né? Nós temos uma matéria dentro da teologia
sistemática, que é a escatologia, que é o estudo do fim. E para nós é onde começa-se verdadeiramente esta parte do qual nós estamos pelejando aqui, vivendo aqui com uma exiguidade de tempo para viver uma eternidade, com ou sem Deus. Só que para fazer isto, viver com Deus, tem a ver com a passagem aqui, e tem a ver com esse amor ao próximo. Então veja que um mestre, um escriba, um intérprete da lei, um doutor da lei, vai falar com o Senhor que quer alcançar a vida eterna. E aí, o que é que tem que ser feito? Nós vemos uma pergunta de Jesus, ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? Né? Nós temos a famosa frase de Jesus dentro de um termo que nós temos hoje, do juridiquês, né? Que é a jurisprudência. Como é que você interpreta? Porque cada uma mente tem, muitas vezes, a questão do interpretar, conforme nós dissemos na primeira parte, a respeito do que é relativo. Então, como que você entende? Quem é o seu próximo? E aí, ele tem uma pergunta que não quer calar, e Jesus vai falar a respeito do que ele precisa de fazer para herdar a vida eterna. O quê? Amar o seu próximo. Como amar ao Senhor de todo o teu coração e entendimento, e consequentemente o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala de próximo, pastor, é interessante, nós temos um termo na língua portuguesa chamado polissemia, que é uma palavra que tem sentidos diferentes. O Senhor está próximo de mim, mas às vezes o Senhor não é o meu próximo, não é? Ou seja, estar próximo é estar perto, mas às vezes o meu próximo, que Jesus inclusive está dizendo aqui, não quer dizer exatamente isso. Ou às vezes eu te olho próximo, mas não te vejo como alguém que precisa ser ajudado, como o meu próximo. E aí é onde o Senhor vai montar aqui então uma parábola. E nessa parábola ele vai colocar que um homem está descendo para Jericó, ele é apanhado, ele é assaltado, ele é combalido, deixado à míngua, né? E aí nós vamos vendo passando lá o sacerdote, ou seja, alguém que este escriba conhecia muito bem. Subsequentemente vem passando o levita, que é o seu auxiliar, que ele também sabe. São homens religiosos, ou seja, Jesus vai desenhando todo um cenário de religiosos que deveriam ajudar, mas que não ajudam. Está vindo do culto, tá vindo mas do não culto, entendeu nada do culto. Exatamente. Aí, inclusive, este aqui, a Bíblia vai dizer que ele, querendo justificar a si mesmo, ele vai dizer: e quem é o meu próximo? Porque parece que quando estes estão descendo do culto, o sacerdote e o levita, eles têm uma regra que eles não podem tocar no morto, não é? Mas ele não está morto. Então veja como nós temos a questão religiosa e que nós não podemos ficar numa, né? O eclesiástico Salomão disse assim: não sejais demasiadamente sábios, não sejais demasiadamente justos. E ele está dizendo assim: se você quiser ser exacerbadamente justo, você vai se autodestruir. Veja que coisa interessante, o que é a lei, o que é a fé, e o Senhor querendo mostrar para ele: é possível você ser um bom preservador, seguidor e conservador da lei, mas também sendo cristão. Tudo bem que você não pode, segundo a lei, tocar no morto, mas vamos para a essência do cristianismo, que é você dar vida a este morto. É quase aquela coisa, observando a palavra do Senhor. A classe religiosa, o levita, o sacerdote, olham o meio morto e quase que dizem assim: tomara que esteja morto, que eu não preciso me preocupar com esse negócio. Exato, então aonde que está a percepção dessa pessoa? E aí o Senhor coloca no cenário alguém que eles têm simplesmente ojeriza, repulsa, que é um samaritano, e aí é onde dá ruim na parábola. O que eu acho interessante é assim: por que eu entendo que a resposta não foi dada? Quem é meu próximo? Não me parece na parábola que Jesus responde essa pergunta: quem é o meu próximo? Me parece que a resposta do Senhor Jesus está mais no contraponto. Não é quem é o teu próximo, é quem você está próximo de. Ou seja, existirá alguém que está necessitado e que Deus me permitirá me deparar no caminho com esse. Esse é o meu próximo, ou eu sou o próximo desse. Então não é quem é o meu próximo, é de quem eu estou me aproximando.
Como é que eu faço a diferença na vida de alguém? Porque se vindo do culto o religioso, o sacerdote, o levita, eles não se compadecem, não se colocam no lugar do necessitado, esse culto está servindo exatamente ao quê? O que me construiu no culto? Porque o culto deve me trazer uma transformação. Então, me parece que é essa a questão que vem à tona. Não é apenas quem eu enxergo ser o meu próximo, mas tem alguém me enxergando como próximo dele? Daí sim entender, pastor, a questão na íntegra do termo religiosidade, né? Que é alguém que vai para o culto, conforme o senhor costuma às vezes dizer, é aquele momento cultico apenas, onde ele fala de Deus, mas ele não conhece Deus. Né? Senão ele exerceria aquilo que Deus... E pegando aqui o gancho, talvez essa, Wellington, seja essa a nossa maior preocupação nesse momento que nós estamos vivendo e tantos outros. Não apenas, acho que esse momento está trazendo para nós essa humanidade que talvez muitos de nós havíamos perdido. Mas para nós, não apenas nesse momento, como tantos outros, nós precisamos acordar para não nos tornarmos meramente religiosos. Eu ponho o meu terno, eu ponho a melhor roupa, o melhor cabelo, o melhor carro, junto à minha família redondinha, bem funcional, venho para a igreja, mas não me tire disso, porque me tirar disso é me irritar. E eu volto para casa para ter a minha vidinha maravilhosa, porque em casa está tudo muito bem, obrigado. Senão nós nos tornamos os apáticos, né, pastor, da fé. E a apatia é algo... Os famosos fariseus. Fariseus. Famosos fariseus. Estamos precisando despertar o sentimento de enxergar as necessidades do nosso próximo. Mas aí vem aquela pergunta também, pastores. Como identificar? Como identificar a necessidade do próximo? Como identificar o meu próximo? Como foi falado aqui agora, né? Como poder diferenciar o próximo que Deus coloca no meu caminho, como o senhor acabou de falar. E eu sendo também o próximo na vida de outras pessoas. Como identificar? Eu acho que é como o próprio Jesus aqui, ele apresenta para o doutor da lei, que muitas das vezes nós estamos enxergando algo na nossa ótica desta forma e não há uma possibilidade de você pegar outros caminhos, porque eu aprendi assim, eu preciso que seja assim, o meu próximo vai ser esse. Só que muitas das vezes Deus ele vem trabalhando de uma forma totalmente diferente, como na parábola aqui, vem o levita, vem um sacerdote e a lei diz que não pode tocar. Então a expectativa, eu acredito que do doutor da lei, quando Jesus está narrando a parábola, não, o sacerdote vai tomar uma postura de estender a mão e ajudar o próximo, mas ele não faz. Então o ajudante, a pessoa próxima que está vindo logo em seguida dentro da parábola, o levita também vai fazer essa mesma postura, mas ele também não faz. Por quê? Porque não enxerga os fatores, não consegue identificar o próximo. Está do lado, pastor, mas não consegue identificar o próximo. O pastor disse, está próximo, mas não é o próximo. Isso me lembra também uma questão que é importante, que é trazida até o Senhor Jesus, falando sobre a questão do jejum. E alguém pergunta, os seus discípulos não jejuam? A necessidade do jejum. E eu me lembro de uma palavra que marcou meu coração, de um pastor da igreja quadrangular, que isso jamais vou esquecer, dizendo o seguinte: a ideia de Jesus ali no jejum, na consagração, é fazer com que você sinta o que Deus está sentindo. Veja como Deus está vendo. E de uma certa forma, o que Jesus quer colocar aqui para o intérprete da lei, colocando até antagonicamente os sacerdotes, classe religiosa, sacerdotes e levitas, em contraposição a dois povos que se odiavam, samaritanos e judeus, eu acho que é trazer isso. Nós precisamos pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente, ouvir o gemido das pessoas. Então, como identificar o meu próximo? Se eu estiver íntimo de Deus e disposto a agir como Deus, eu tenho certeza que assim como o samaritano que vai descendo e se depara com aquela cena, ele não está vindo do culto, ele culturalmente, tradicionalmente, o meu povo odeia o seu, a gente não tem nenhuma partilha de nada, mas eu não estou te olhando como um judeu, não estou te olhando como alguém desprezível. Eu apenas me coloco no seu lugar. A questão é, se fosse eu deitado aí, que tivesse tomado uma surra, o que eu gostaria que fizessem comigo? Pastor, olha que coisa interessante. Duas questões aqui que eu acho que é bom se relatar. A pergunta ainda, quem é o meu próximo? Parece-me que o Senhor Jesus, dentro desta pergunta, e que o Senhor disse que ele não responde, de fato não responde, ele está incitando o doutor da lei a responder. Só que eu acho que o que o Senhor quer, mais do que ele responda quem é o seu próximo, o Senhor está incitando nele a despertar quem é você. Porque assim,
Tanto que ele identifica o próximo no final. Só que ele diz assim, é aquele que ajudou o combalido. Sim. Mas ele não fala que é o samaritano. Porque o Senhor está querendo dizer o quê? Incitar nele o quê? Você precisa de ajudar independente de quem seja. Porque não é número, não é raça. Eu estou falando de gente. E de gente que pode representar-me. Conforme Mateus, o Senhor até colocou uma situação no Mateus 25 sobre você tem que ajudar quem tem fome, visitar o que está preso, não é? Aquele que está em convalescença. Porque estes são verdadeiramente eu aí. E aí nós vamos para uma outra situação, que o senhor bem citou, a respeito da diferença e a ojeriza que o judeu, pura raça, tinha do samaritano. Diga-se de passagem, bem rápido, que em 722 a.C., houve-se essa ruptura, né? Salmaneser, sendo o rei da Assíria, quando leva o reino do norte, as 10 tribos cativas, e depois ele manda lá 5 nações habitar em Jerusalém, lá no caso em Israel, né? E aí esses 5 povos começam a se misturar com o resto do povo que ficou ali, que não fora levado para o cativeiro. Daí dá início aos samaritanos, né? É uma miscigenação. Quando o reino do sul é levado para a Babilônia e volta, eles não querem saber de se identificarem com esse povo. Então, ou seja, este doutor da lei conhece tudo de lei em tese, mas dentro de si ele não sabe nada de Deus, porque o Senhor está dizendo, esses aí vocês precisam de ajudar como qualquer um outro. Então nós temos essa disparidade. Então é muito fácil eu ajudar o Wellington que eu gosto, mas o senhor que eu tenho uma certa repulsa, eu não vou ajudar. E o Senhor está dizendo assim, qual que é a diferença, Márcio, do Wellington e do Marcelo? É onde nós precisamos de fazer isso sem nenhuma discriminação. E onde a gente percebe, pastor, que nós estamos errando com a igreja. Nós estamos criando partidos, nós estamos deixando de olhar com o olhar de Deus, que é a proposta inicial do nosso bate-papo, a questão do amor ágape, que não oferece ou que não propõe uma contrapartida. Então não interessa quem, não interessa de onde vem, não interessa a raça. A gente poderia até fazer um exercício rápido. Nas nossas igrejas, ao entrarem alguém engravatado, com cara de crente, como é que a gente se porta? A gente põe no primeiro banco, a gente põe de pé e aplaude. Mas se entrar alguém, como já entrou nas nossas igrejas, todo esfarrapado, né? Maltrapilho, cheirando mal, como é que a gente vai lidar com esse indivíduo que não pertence à nossa classe, esse samaritano aí? Exatamente, né? O famoso decrépito, né? Aquele que é o senhor que está à margem da sociedade, que a gente passa de longe, quando passamos com nossos filhos, com alguma criança, cuidado, né? Aquela pessoa não é... E querendo ou não, uma vez eu vi um pastor pregando uma palavra, pastor, eu achei interessante, me veio à mente aqui, ele estava falando justamente dessas pessoas que vivem às margens da sociedade, anônimos, anônimos, e são indigentes, mas quando ele era bebê, a mãe fez um denguinho nele, trocando fralda, né? A mãe dizia que é o amor dela, ou aquele que o criou, por motivos diversos, né? A vida com muitas surpresas, levou essa pessoa, claro que a gente entende que tem uma questão de escolha, mas muitas fatalidades, ela chegou a esse ponto. Agora a questão não é como ela chegou, é quando ela chega até nós, o que fazer. Nós temos que ter muita mente de Deus para saber. E o que essa palavra do Senhor nos traz ao cerne da questão, que não é se esse camarada, esse decrépito, esse indigente, esse anônimo, é o meu próximo. É como eu posso ser o próximo desse indivíduo. Porque eu acho que essa é a questão que o Senhor Jesus coloca. Você é o próximo de quem, ô doutor da lei? Exatamente. O sacerdote, o levita. Não é quem é teu próximo, é você é próximo de quem. Como você se incomoda com as tragédias dessa vida. Como isso abala você. Porque o risco que nós corremos, senhores, é que a igreja, nós aqui representando a igreja, nós como igreja, vamos nos tornarmos tão céticos, tão insensíveis, tão blindados, né? Tão encapados, que nada mais nos atinge. O morto, o necessitado, o faminto, o aidético, o negligenciado, isso não nos atinge mais. A gente está perdendo a nossa alma. Mente cauterizada, né, pastor? Paulo fala sobre a mente cauterizada teologicamente para aquilo que era as heresias, mas isso termina sendo uma heresia. Exatamente. Não executar o amor do Senhor. É muito de avistar também, assim, eu vejo
de muitos fatores que acontecem próximo da gente, até mesmo distante, é apontar o próximo e muitas das vezes falar assim, não, antes de eu estender a mão para mostrar o amor, se podemos dizer que neste fator ou neste pensamento existe-se o amor, ou é apenas o ajudar, o suprir a necessidade, muitas das vezes nós nos deparamos com as pessoas que olhamos e as pessoas vão dizer bem assim, mas e a história? Como que ela foi parar nessa situação? O que ocorreu para que ela levou aí, por que levou a isso, né? Mas o ágape não busca isso, mas não né? busca a história, e sim, é que nem aquela passagem que Jesus, que os discípulos estão ali, pergunta para Jesus, mestre, quem pecou? Sim. Entendeu? Antes de poder ajudar, mas quem foi que fez? O que ele cometeu para chegar a esse ponto? Entendeu? E eu acredito que o amor ágape vai além de tudo isso, além da história, além do ponto que a pessoa percorreu para chegar àquele ponto, é ajudar, é estender, é lembrar, é um ser humano, é um filho de Deus. Lembrando as traduções do grego de amor, eros busca um corpo belo. Sim, filia busca mente, né? Um amor que envolve corpo, mente, emoção. Storgé busca afeição, mas ágape não busca nada. Exatamente. Se doa. É totalmente donativo. Donativo. E é bem natural, né, pastor? Nós temos o egocentrismo, né? O meu ego, o meu homem interior, o meu ser no centro. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina a sermos excêntricos, sairmos do centro. O centro é Jesus. Verdade. E aí, tá, então, qual que é a primeira grande lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração, que inclusive é o chamado no hebraico de Shema, lá de Deuteronômio 6,5. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ama-o de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua entendimento. E subsequentemente, vamos resumir todas as 613 leis. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você cumpriu toda a lei e os profetas. Amém. Agora, o nosso problema é nós cumprirmos só essa lei. Sim. Mas que Deus nos dê graça, pastor. Gente, olha, o bate-papo, a conversa tá gostoso. Eu não sei os demais, eu ficaria aqui mais 1 hora ou 2 conversando, porque é alguma coisa que nutre a nossa alma e nos arranca de nós mesmos. A nossa tendência é nos tornarmos fechados em nós, olharmos para dentro de nós apenas e nos esquecermos de quem está além de nós. O evangelho do Senhor Jesus não é centrado no homem. Já vi uma pregação esses dias de alguém dizendo que a centralidade do homem. Não, o evangelho não está centrado nas pessoas nem no homem. O evangelho do Senhor Jesus está centrado na glória de Deus. E, para tanto, nós chamamos aqui a sua atenção a isso, que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a bênção do Senhor alcance você poderosamente. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Márcio Lopes, que está conosco, louvar a Deus pela vida do nosso irmão Wellington Santos, Amém. que está conosco, louvar a Deus pelo que vocês puderam contribuir com a nossa ideia, com a nossa conversa aqui, e agradecer por esse nosso bate-papo gostoso e pedir a vocês que a gente não fique nesse só, que a gente possa repetir. Maravilha. Estender o convite para a gente repetir. Nesse encerramento dessa conversa, que infelizmente a gente tem que dar por encerrado, eu queria lembrar você mais uma vez do mega projeto que está acontecendo, que é Nós Somos a Igreja Mesmo Fora da Igreja. E usar essa palavra, a síntese do que nós falamos aqui, o amor de Deus possa alcançar você e a sua casa, o amor de Deus, o amor ágape, possa encher teu coração, e você possa não olhar apenas para dentro de você, mas para além de você. E assim como essa mensagem do Senhor Jesus, por meio dessa parábola, quer trazer a nossa responsabilidade, não é quem é o meu próximo, mas eu sou próximo de quem? E eu queria convidar você a essa reflexão. Seja o próximo de alguém. Não seja alguém que vai agir como o sacerdote ou o levita, que vai estar à parte, que vai estar insensível à causa de alguém. Mas assim como o samaritano, eu e você possamos nos voltar à causa de alguém que precisa tanto. Precisa de ajuda, precisa de Cristo, precisa de ser amado, precisa de ser notado, precisa de ser influenciado. E eu convoco a você aqui, pelo nome do Senhor Jesus, a que nós sejamos igreja, mesmo estando fora da igreja. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E eu queria orar por você, fecharmos com uma oração e pedir ao pastor Márcio que impetre uma bênção sobre nós.
Mas pedir a você agora que curve a sua cabeça, feche os teus olhos, para junto nós orarmos a Deus e depois recebermos a bênção do Senhor sobre nós. Amém? Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, junto, se você está junto com alguém, para nós orarmos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por esses minutos que nós passamos aqui, rápidos minutos até, mas que podemos refletir sobre um texto que trouxe ao nosso pensamento, ao nosso coração, aquilo que o Senhor Jesus tem para nos ensinar. E eu quero louvar, Senhor, porque o teu evangelho, a tua palavra tem tocado o nosso coração e nós nos incomodamos para sair de nós mesmos para alguma coisa além. Quero louvar a Deus pelos meus amigos que estão conosco aqui, o pastor Márcio, nosso irmão Wellington. Louvar a Deus pelas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão juntos participando conosco desse bate-papo. Louvar a Deus porque o teu Espírito que nos move aqui nesta sala, move também os nossos irmãos aí na sala da sua casa. Louvar a Deus porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença nesta geração. Não na geração passada e nem na futura, mas nesta geração que nós possamos fazer a diferença. Deus abençoe assim tua vida, a tua casa e o teu lar. Vamos à bênção apostólica, pastor. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, não apenas hoje, mas eternamente. E você podendo, diga amém. Amém. Deus te abençoe.